Vamos abrir a Escritura em Êxodo capítulo 16, eu lerei os 12 primeiros versos. Que diz assim a Escritura: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Os 15 dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito. Isso é muito importante para o nosso estudo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá, recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes ao crepúsculo da tarde: vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós louvamos ao Senhor por esse dia tão maravilhoso e tão especial. É especial, Pai, porque o Senhor é quem nos deu para vivermos na Tua presença. É especial porque o Senhor nos dá, no dia do Senhor, a bênção de estarmos como igreja na presença do Senhor. É especial pela Tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa, e age na nossa vida, nos salvando e nos transformando em todo o tempo. Que esse período que vamos estudar a Tua palavra, o Senhor, com misericórdia e graça, haja no nosso coração, na nossa vida, fortalecendo-nos na fé e no desejo de vivermos felizes para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuando os nossos estudos no tema Curando as Feridas do Coração, eu olhei para esse texto e fiquei pensando como poderíamos trabalhar ele de forma objetiva. E a forma objetiva ou clara que o texto nos traz é a contínua menção da expressão murmuração. Várias vezes nesses 12 versos que eu li para os irmãos, a palavra murmuração estava presente. Murmuraram contra os servos do Senhor que estavam conduzindo o povo na saída do deserto. Murmuravam contra o Senhor e eles disseram: vocês estão murmurando contra mim? Contra Ele? Mas não, a murmuração de vocês é contra Deus. A pergunta é: o que é murmuração? O que é murmuração? Talvez a melhor forma é dando a nós aquilo que é o oposto.
é a gratidão. Gratidão é o oposto da murmuração. Sempre que nós vemos a Deus e percebemos a sua graça que está sendo colocada na nossa vida, nós devemos agradecer. O texto é muito claro que Deus até mesmo ouviu a murmuração, apesar daquele povo não poder reclamar de nada, porque Deus sempre estava com eles. O que Deus queria é que eles olhassem para Ele e percebessem a graça. E percebessem que Deus é zeloso. Algo maravilhoso aqui nesse texto, e que vai ficar claro, é que a gratidão é tanto um mandamento de Deus, como também é um estilo de vida do cristão. É como se eu moldasse a minha mente, o meu coração, para sempre perceber aquilo que Deus está fazendo. As coisas grandiosas, as coisas que nós nem percebemos, mas só existem porque Deus existe, porque a graça dele é continuamente renovada na nossa vida. Quando um cristão tem o estilo de vida cristão, é porque ele foi moldado no seu comportamento, pelos princípios da Escritura, e para ele o natural é ver a graça de Deus. O natural é perceber a bondade de Deus. O natural é ver o próprio Senhor diante dos nossos olhos, como aquele que está se revelando através da sua palavra. Paulo, ao falar a respeito disso, ele diz que em tudo nós devemos dar graças. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. É exatamente isso. Deus colocou na mente e no coração daquele homem chamado Paulo o entendimento da vida. E foi um exemplo de um homem grato a Deus, em meio às lutas da fé cristã. E os propósitos que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Olhando para o texto que a gente vê, nós vemos o povo de Deus, o povo de Israel, que havia sido libertado do cativeiro no Egito, dos egípcios, e eles foram conduzidos por Deus com uma mão poderosa. Que mão poderosa? A mão que os livrou durante todo aquele tempo que eles eram escravos. E agora os liberta, eram pobres e se tornam ricos, porque os egípcios, para que eles fossem embora, foi jogando sobre eles as suas riquezas. E eles entram naquela terra que é árida, extremamente desértica, sem muita vida a ser percebida, e Deus estava com eles. Muitas foram as dificuldades. E ao invés daquele povo confiar em Deus, porque Deus já havia lhes dito que Ele estaria conduzindo-os, eles murmuraram. Eles viram o poder de Deus de diversas maneiras, mas eles murmuraram. E essa murmuração não era apenas uma reclamação. Era um questionamento da soberania de Deus e da bondade de Deus. E é exatamente aqui que está o problema da murmuração. A queixa inadequada, a reclamação, a síndrome de busca-pé. É aquela atitude onde eu fecho os olhos da alma. Onde a minha alma começa a não perceber mais e viver segundo a essência que Deus colocou ali dentro, que é a presença do seu Espírito a partir da minha fé. Eu coloquei um título para essa mensagem: Murmuração, o questionamento da soberania de Deus. Depois, porque o texto fala sobre isso. Depois eu mudei. E eu coloquei murmuração, o som daquele que esqueceu a graça. Não significa que nós não conhecemos a graça. Ou que a graça não está sendo manifesta na nossa vida e ao nosso redor o tempo inteiro. Mas é alguma coisa que está ali dentro de mim, que tem se tornado maior do que Deus e a graça de Deus, a ponto de eu questionar a Deus e a soberania de Deus. É a minha alma agir com tristeza, com amargura e com reclamações.
O mundo das reclamações. O mundo onde se verbaliza de que eu esqueci a graça. E o quanto eu tenho que glorificar a Deus. Vamos ver no texto algumas coisas aqui. É provável que você se encontre aqui. Eu confesso que ontem eu estava conversando com os irmãos e eu disse, meu sermão está pronto, os slides que eu havia preparado, tudo pronto. Vou chegar em casa e dar uma olhadinha a mais. E o irmão disse, vai mudar tudo de novo. Vocês têm esse negócio, quando escreve tudo, quando você vai olhar, você dá umas mudadinhas, melhorando e tudo. Foi mais ou menos assim. E cada vez que eu olhava para o texto, mais coisas o texto apontava. Deus mostrava. E uma coisa que ficou muito clara aqui, é que a murmuração se tornou um padrão. Padrão. O jeito de viver. E não é do incrédulo. É do crente. Murmuração é uma coisa que pega. E a gente aprende rápido. Reclamar é uma coisa muito fácil de se fazer. Porque nós somos pecadores, imperfeitos. Vivemos com pessoas pecadoras e imperfeitas. O mundo tem as consequências do pecado. E tudo isso gera em nós reação. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados em olhar o que não é bom, que nós perdemos o hábito de olhar para a graça de Deus, para a gratidão. O hábito da murmuração, ele é um hábito, um padrão de vida. Lembra quando eu falei do padrão de vida cristão? É quando eu me ambiento com ver a graça e ver a Deus, e eu começo a viver para Ele, eu começo a viver pela alegria que tenho da presença dEle, mas eu começo a viver também no meio de um mundo, como um crente que eu sou, mas eu não largo aquilo que é próprio do pecador, que não consegue atribuir a Deus o que é de Deus e o que é dos homens, e começa a reclamar. Eu penso que seria maravilhoso, e quem dera, todos nós tivéssemos o hábito de sermos gratos o tempo todo. Em todo o tempo. Os seres humanos, nós somos propensos à ingratidão. Foi exatamente assim que Adão e Eva agiram. Foram ingratos. Tudo estava diante dos olhos deles, toda a graça revelada diante deles, toda a bondade bonita de Deus, não havia nada que estava fora do seu lugar, não havia vírus e nem bactérias para destruir nada nem ninguém. Ali existia uma vida que Deus havia dado, mas agiu com ingratidão diante de Deus. Deus colocou um princípio soberano que Ele é e tem o direito de o fazer, por ser o Criador e o sustentador de todas as coisas. E eles se rebelaram. Eles começaram a se desenvolver no seu coração, motivados pelo inimigo, por Satanás, a agirem com ingratidão, a duvidarem da soberania de Deus, a fechar suas almas daquilo que Deus já havia lhes dado. E aqui no texto nós vamos perceber que a história, ela continua, é semelhante. Se você olhar o Antigo Testamento, ele vai nos mostrar uma constante luta do povo de Deus, normalmente contra a idolatria, contra a imoralidade e contra a murmuração. Deus mostrando exatamente o povo vivendo essas três coisas. Nós vamos andar em alguns textos. Então vamos lá. O que o Antigo Testamento mostra a respeito do povo de Deus, que regularmente enfrentava problemas. Só que o que era comum, enfrentavam problemas com queixas. Enfrentavam problemas com murmuração. Eu enfrento problema, mas não, falando coisas que não devo. Pensando coisas que não devo, tendo no coração sentimentos que não são bons. Aqui em Êxodo 16, ele relata a reação do povo de Deus, de Israel, diante da escassez de alimentos, após a libertação do Egito, por Deus. Então, eles saem, aí a comidinha deles, que eles tinham, acabou,
eles não tinham o que comer, e eles começaram a murmurar. Só que quando a gente olha para os capítulos anteriores do livro de Êxodo, que significa saída de um lugar para outro, nós vamos ver coisas interessantes. Por exemplo, do capítulo 7 ao capítulo 11, nós vemos o registro das 9 pragas. Logo depois, no capítulo 12, nós vemos a Páscoa e a praga final, que foi a morte dos primogênitos. Se a gente vai para o capítulo 13, o texto fala de Deus levando o seu povo ao Mar Vermelho por uma nuvem e uma coluna de fogo. No capítulo 14, mostra o povo chegando diante do mar e o mar se divide e o povo atravessa e o faraó e o seu exército fogem. Afogam-se e morrem, perdão. No capítulo 15, que é o anterior, ele registra algo incrível, que é a canção de louvor, de ações de graças, chamada Canção de Moisés. Reconhecendo o livramento. Só que o povo não agiu assim. Em cada uma dessas dificuldades, o povo não olhou para o alto e diz: louvado seja o Senhor pelo livramento das pragas. Louvado seja o Senhor porque o Senhor nos livrou da morte diante do mar. Louvado seja o Senhor que nos tirou da escravidão dura que os egípcios estavam fazendo, era uma escravidão para a morte, e nos deu livramento. Ou agradecer a Deus porque Ele colocava fogo e fumaça e nuvem para ajudar no dia e na noite. O que o livro de Êxodo nos apresenta aqui é o povo vivendo um padrão, um hábito de murmuração. Abram comigo aí, fica com o texto aberto. Êxodo 16, eu vou ler o verso 2 e o verso 3, que diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Então a murmuração deles é contra aqueles que Deus havia levantado para conduzir o povo, Moisés e Arão. Verso 3, os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Depois de Deus ter feito todas as coisas e demonstrar o zelo pelo seu povo, e libertação e cuidado, eles na primeira oportunidade já diz, era melhor ter morrido debaixo das mãos dos egípcios. O texto de Êxodo mostra outros incidentes anteriores. Vamos lá, verso 14. Capítulo 14, perdão. Verso 10 a 13. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Lembram? Fugindo até chegar no mar. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram. A expressão aqui é reclamaram, murmuraram, queixaram. A tradução veio para clamar. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Lá não tinha lugar suficiente para a gente ser enterrado? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a vocês no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Que loucura! No verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. E eles estavam vendo a poeira daqueles soldados que viam. De longe, era preciso ter morrido lá do que está morrendo aqui.
Aqui não tem cova, lá tem para enterrar a gente, lá. Que coisa louca. Aí você diz, parou por aí? Parou nada. Mesmo após eles terem atravessado o Mar Vermelho, levou apenas 3 dias depois que eles atravessaram o mar, para que essas pessoas começassem a cair no mesmo padrão da murmuração. Certamente eles ficaram impactados. Não, eu creio que deve ter sido uma coisa fenomenal e que homem algum vai conseguir produzir para a gente poder ter uma noção. Capítulo 15, verso 22, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então agora o problema é água. Eles passaram fome, eles estão agora passando medo e agora estão sem água. Verso 23. Por fim chegaram a Mara, não é a nossa. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porém eram amargas. Tinha água, mas era água amarga, inapropriada para uso. Por isso aquele lugar é chamado de Mara. Verso 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber, Moisés? Estamos com sede. E aqui no livro de Êxodo, não é o único lugar que nós vamos encontrar o registro do padrão. Qual padrão? Murmuração. Qual hábito? Queixa, murmuração. Vamos agora para o livro de Números. O livro de Números também destaca murmurações do povo de Deus. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, tá? Miriam e Arão são os irmãos de Moisés. Eles murmuraram contra a liderança de Moisés. É interessante, eles receberam funções ali, Moisés deu funções para eles, e eles começaram agora a murmurar contra a liderança de Moisés, quando ele toma uma esposa da Etiópia, uma etíope. Capítulo 12 de Números, versos 1 e 2. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, que na verdade é etíope. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram? E eles estavam reclamando, eles estavam questionando aquele que Deus havia colocado como líder. E depois, quando a nação está prestes a entrar na terra prometida, depois daqueles 40 anos, lembram? Que vão ter depois disso. Mas eles chegaram no ponto, agora é entrar na terra. Aí eles mandam espias, homens para olhar a terra, para eles verem como é que ia ser essa tomada de terra. E eles ficam com medo. 10 dos 12 espiões que foram, forneceram um relatório ruim. Os homens são muito grandes, é muito difícil, eles são belicosos e têm armas. Lembre-se, a história nos diz que as pessoas entraram em pânico e elas murmuraram. Mais uma vez, questionaram a soberania, o poder e a orientação de Deus. Capítulo 14 de Números, verso 1. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. É mais ou menos assim, a gente faz tudo isso, sai de lá com a mão na frente e outra atrás, e perseguido, e com fome, e com sede, e agora a gente chega aqui depois disso tudo, por nada, porque o povo de lá é fortão, e eles, diz o texto, que eles gritavam, eles murmuravam gritando. No verso 2 diz, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Vocês nos trouxeram aqui, e agora não vai ter jeito.
E o texto diz, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E no verso 3, e porque o Senhor nos traz a essa terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, sejam tratadas como presas. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Vamos abandonar Deus e o chefe que Ele colocou sobre nós. E o texto diz que eles todos murmuravam. A consequência dessa murmuração foi muito séria. Eles que estavam prontos para entrar na terra, Deus diz, vocês não vão entrar na terra. Vocês não vão entrar na terra. Vocês não vão poder desfrutar daquilo que eu tenho dado a vocês. A partir desse momento, ninguém que estava vivo naquela época teria permissão para entrar na terra prometida, exceto Josué, Calebe, os 2 espias que ofereceram bons relatórios e não murmuraram e não reclamaram. Interessante, até Moisés ficou fora disso. Ficou fora de entrar na terra prometida. Vamos para Números 21. Após o julgamento no deserto, o povo ainda não aprendeu a lição. Números capítulo 21, verso 4. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Está de novo com raiva. E falou contra Deus e contra Moisés. Agora eles não estão falando só contra Moisés e Arão. Eles estão falando contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, já estamos enjoados dessa comida ruim? Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos, reconheceram o erro, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você, nós murmuramos contra Deus e contra você, Moisés. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. E aí Moisés orou. Verso 8, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Deus estava colocando neles um novo hábito. Deus estava colocando neles um comportamento diferente daquele que eles estavam tendo. Sem sombra de dúvida, a serpente ali é algo que tem a ver com algo diabólico, com algo que não mantém e não leva a vida. E Deus levanta aquela serpente na haste, chamada Neustã, depois é falado o nome dela, para que eles pudessem ter um hábito diferente. Vocês olham para aquilo que está levantado, é maior, mais alto, no meio da congregação, no meio do povo de Deus. Tinha a parte central, as tendas, elas ficavam enfileiradas assim, das tribos, e no meio tinha o tabernáculo. E ali naquele lugar eles tinham que colocar essa cobra. É interessante porque isso é uma demonstração do próprio Senhor Jesus, que é aquele que vai ser levantado, a expressão é a mesma, né? É aquele que olha para Ele, crê nele, é salvo. Eu dei para os irmãos 6 textos, que nos ajudam a ver a opinião, o hábito familiar do povo de Deus, com a questão da murmuração. A pergunta é, mudou? Ou esse hábito ainda existe? Mudou ou nós somos pessoas plenamente gratas em qualquer situação? Porque nós não duvidamos de Deus, da sua soberania, do seu poder, do seu zelo, da sua graça, do seu agir poderoso e certo.
Eu creio que o hábito permanece. Sem sombra de dúvida. Queridos, é extremamente triste quando a gente convive com uma pessoa que murmura, que reclama, que perde as estribeiras diante das dificuldades. O hábito é um mal crescente. O que significa um mal crescente? É alguma coisa que você entra nele e você começa a crescer nele. Os eventos vão gerando em você um agir de reclamão, de murmurento, murmurador. É uma espiral, mas não é uma espiral pequena, ela vai se tornando cada vez maior, mas não, ao invés de ser para cima, é para baixo. Diga. Espera aí, só um minutinho. Alguém pode ir? Eu não sei se aqui está ligado. Tá, aqui ó, está funcionando. Thalita. Pastor, no caso do povo do Egito, eles não murmuravam. Eu tenho a impressão de que eles achavam que eles iam rapidamente chegar na terra prometida e que estava tudo certo. Eu acho que eles não tinham a noção de que eles tinham que lutar, que trabalhar, que pegar pesado para lutar, para, sei lá, chegar lá. Eu acho que eles achavam que era tudo muito simples. Como Deus abriu o mar com muita facilidade, vamos dizer assim, acho que eles pensaram assim, não, gente, agora nós vamos caminhar em umas 2 horinhas e vamos chegar. Será que não era esse o ponto da reclamação deles? Essa falta de senso de responsabilidade? Porque para você conseguir as coisas, você tem que ter esforço. Tudo na vida tem esforço. Eu entendo o seu questionamento e isso encaixa também. Só que quando você perde a noção de quem é Deus, perde a noção de que tempo e época e era e história tem a ver com o propósito de Deus. Quando você perde a noção do valor da graça de Deus nas pequenas e grandes coisas, você passa a reclamar, e essa reclamação é murmuração. É um afastamento, é como se eles se esquecessem. Quando o povo de Deus foi para o Egito, vocês se lembram? Havia uma fome, e Deus providenciou desde novo José para ir para lá, passar por aquelas coisas todas, se tornar o segundo homem mais importante do Egito, deu para ele visões e orientações, para que no devido tempo, o povo não morresse de fome, e viesse para cá. Eles esqueceram disso, eles esqueceram de um Deus que apesar das lutas, Deus estava ali com eles. Eles esqueceram que quando eles saíram do Egito, ninguém levantou uma espada contra eles. Uma nação inteira saiu, 1 milhão e tantas pessoas. E ninguém levantou uma espada contra eles e jogaram toda a riqueza para eles. Olha o meu ouro que eu tenho em casa, olha a prata que eu tenho em casa, olha o bronze que eu tenho em casa, leva tudo. Eles se esqueceram de que Deus é o providente, na hora certa Ele faz milagres. A murmuração, ela não é a ausência de entendimento de que um Deus existe, mas é a atribuição a Deus, de que Ele não é tão soberano assim, de que Ele não é tão sábio assim, de que Ele não é tão, ok? É uma negação dos atos de Deus. Não se nega a existência de Deus, o que se nega é a essência de Deus. Isso é pecado, isso é murmuração. Quem falou? Pois não. Para isso, pastor, foi que Moisés foi escolhido, né, para guiar o povo. Não seria assim, como a irmã achou, muitas vezes a gente pensa também, que seria fácil entrar, né, na terra prometida. Mas Deus não escolheu Moisés e Arão à toa. Com certeza o caminho seria longo, não seria assim rápido não. Eles teriam que obedecer o Senhor durante toda a caminhada, né? Então, não era fácil assim. É verdade. Né? Agora, irmão, a gente precisa entender o seguinte, eles estavam prontos para entrar na terra. Era o tempo de caminhar e chegar na terra. Eles caminharam e chegaram na terra. Foi até rápido, dadas as circunstâncias. Pensa, andar no deserto, 1 milhão de pessoas. Não era coisa tão simples assim. A logística era pesada. E Deus estava dando comida para esse povo todo dia.
pãozinho, docinho, gostosinho, maravilhoso todo dia, sem você levantar um dedo. E tudo mais. O sol está quente, nuvem. A noite está fria e está escura, fogo. Então, tudo aconteceu bem. Tudo tinha poder de Deus. Não foi um dia que teve nuvem. E não foi um dia que teve fogo. Foram todos os dias. Já tinha acontecido alguma vez isso na história? Nunca. Aconteceu de novo? Também não. Era demonstração de poder e de milagre todo santo dia. Era graça. Maravilhosa graça. E eles estavam deixando isso refrescar e levar a mente deles à certeza, à convicção. Esse Deus sabe o que está fazendo. Eles ficaram 40 anos no deserto por penalidade. Porque eles pecaram. Porque eles questionaram e duvidaram de Deus, o seu Senhor. Eles fizeram algo que aos olhos de Deus era ruim. E Deus queria que eles entendessem que se eles vão continuar vivos e eles vão ter filhos e netos, e esses netos vão entrar na terra prometida, é porque Deus vai estar com eles. E vários eventos ocorreram. E toda uma estrutura foi desenvolvida pela graça de Deus. Gente, uma população desse tamanho, entrar e viver num deserto 40 anos, com provisão de tudo. Você sabe como é 1, 2, 10 dias na sua casa e a sua necessidade disso. É algo maravilhoso demais. O que eu quis destacar aqui, nesses textos, é mostrar para vocês que não foi uma atitude ou uma circunstância, mas todas as circunstâncias novas, Deus usava para eles dependerem dele. Olha, eu trouxe vocês aqui para lhes dar comida. Maná. Eu trouxe vocês aqui para comer carne, codornizes. Eu trouxe vocês aqui para beberem água boa, bate na pedra. Eu trouxe aqui para proteger vocês o dia inteiro. E certamente não foi só sol e nuvem. Muita poeira também, né, pastor? É o seguinte, pastor, a gente tem que lembrar também o tempo que eles ficaram escravos. 400. Então, e eles tinham dentro de si toda aquela cultura do Egito, né? E eu creio que essa caminhada no deserto é uma purificação, é um aprendizado de Deus, é um aprender de Deus. Eles não tinham como confiar totalmente em Deus devido a esses anos que aprenderam a adorar outros deuses, até a cultura do Egito, né? Isso não justifica. Sabe por que não? Por que não justifica? Cuidado com essa ideia de o meio justificar o fim. Nós vivemos numa cultura assim. Não, então, é isso que eu estou tentando dizer, que havia muitas pessoas que não tinham Deus no coração mesmo. Sim. Ali. Estão mostrando o coração. E por isso foi muito difícil para Moisés, para todo mundo, e a reclamação vinha mais deles do que do povo de Deus mesmo. Olha o segundo ponto que eu vou falar com vocês agora. Pode pôr o próximo slide? Qual que é o verdadeiro problema da murmuração? Além das palavras, uma questão de coração. Exatamente isso. O que coração era esse? Como eles se comportam diante de Deus? Como é que é o seu coração diante de Deus? Nós vimos mais do que apenas um padrão de murmuração, um hábito de murmuração. O que nós estamos vendo aqui no livro sagrado, na Escritura, é uma noção da natureza do problema. Não é uma coisa só de um padrão de comportamento. Havia um coração que gerava esse padrão, porque os meus atos mostram o que eu tenho dentro de mim. Em outras palavras, há um problema nesse hábito, na origem dele. Tem a ver com um relacionamento das pessoas com Deus. Ou tem, ou não tem. Ou crê, ou não crê. Deus não vem ao nosso encontro para que tenhamos uma vida meio zelosa. Ele veio para que nós tenhamos graça, alegria, esperança em todo o tempo.
sobre qualquer circunstância, inclusive em 400 anos de dor. Aqui no texto, em Êxodo capítulo 16, nós lemos as palavras de Moisés ao povo. Olha só, o verso 6 ao verso 8. Êxodo 16, 6 a 8. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Vocês estavam murmurando contra Deus. Pois quem somos nós, os líderes, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações, porque vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Aí vem a pergunta. Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Aquela murmuração, aquela reclamação que ocorre no dia a dia, nas circunstâncias da vida, ou do meu jeito de pensar. Alguém não pensa como eu, é um problema, eu murmuro. Alguém não faz do jeito que eu gosto, eu não gosto, eu murmuro. Tudo é murmuração, tudo é reclamação. É o Zé trancado, é aquele indivíduo de cara fechada. É aquele indivíduo que não tem alegria, porque ele esquece os momentos e os motivos de alegria que estão ali. Nós estamos aqui agora, irmãos, porque Deus está derramando a sua graça sobre a nossa vida aqui. Deus te deu nesse domingo, dia 10, a esse horário aqui, 10 e alguma coisa da manhã. Ele te deu esse momento como um momento especial. Ele te deu o ar que você respira, qualidade para que o seu corpo absorva tudo e faça tudo e caminhe e venha até aqui. Porque esse momento Deus lhe deu especial para que você use para glorificá-lo. E o melhor lugar para glorificar a Deus no dia do Senhor, pela manhã, é na casa de Deus com os meus irmãos. É por isso que eu estou aqui. Eu entendi a graça de Deus e eu estou usando ela para glorificar a Deus. Quando eu não uso o que Deus tem feito na minha vida para glorificá-lo, eu estou murmurando, eu estou pecando. Eu estou gerando descrédito nos atos de Deus. Quem somos nós para fazermos isso? A atitude indevida de um cristão para aquilo que Deus dá para ele é um ato indevido, é um ato que gera consequências. As pessoas correm atrás de alegria o tempo inteiro. Eu quero ser feliz, eu quero ser próspero. E você vai abraçar alguém no dia do aniversário. Você diz que Deus te abençoe, que seja um ano de paz, de muitas realizações, de presença de Deus, e vai por aí fora. E como isso acontece? Isso acontece na medida em que Deus está sendo percebido. E a minha alegria está nele. Caso contrário, eu resmungo. Eu reclamo. Viver com uma pessoa que reclama é a coisa mais difícil do mundo. Eu e você precisamos reconhecer que murmurar, resmungar, não é apenas um problema de palavras, é um problema de coração. Não é simplesmente falar muito ou ser muito negativo. Murmurar é um problema meu com Deus. Murmurar está ligado à incredulidade. Mesmo tendo entregue minha vida ao Senhor, sou salvo, vou para o céu, mas eu vivo momentos de incredulidade, de desrespeito e desonra a Deus. O que é gratidão? Gratidão é quando eu reconheço que eu recebo graça, e eu digo com toda alegria, obrigado pelo presente da graça. Isso é gratidão. O que é murmurar? É exatamente o oposto. Eu recebo, olho para Deus, até sei que é Deus, mas é como se Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo. Como se Deus estivesse fazendo pouca coisa, ou não sendo zeloso na medida que eu gostaria.
Murmurar é o oposto. Em vez de estar cheio de fé, o indivíduo murmura, gerando um caminho de medo, de dúvida, gerando um caminho de calúnia, um caminho de questionamento. Isso termina na incredulidade. E isso é muito sério. Passa o próximo slide, por favor. Ok. Pode voltar no anterior. Quando você olha para o Antigo Testamento e vê o povo de Deus agindo, você fala, não, mas isso foi lá no Antigo Testamento, pastor. Não. Quando você vai, por exemplo, ao escrito de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, abre lá comigo. 1 Coríntios 10. Pode pôr o próximo, irmão. Eu acho que eu tirei um slide que eu fiz, tão bonitinho e certinho, mas eu não pus ele aí. Era a sequência que eu acabei de falar para vocês, né? Eu murmuro, tenho medo, dúvida, eu calunio, eu questiono, e tudo isso termina em incredulidade. É como se eu fosse minando a minha fé. É como se eu fosse minando a minha alegria. É como se eu fosse me entristecendo mais do que me alegrando diante das circunstâncias. Olha o que Paulo diz aqui, é esse aí mesmo. Obrigado. Acho que eu pus no lugar errado, né? Mas vamos lá. Os desejos equivocados vão gerar palavras que vão gerar culpar os outros, o pensamento de grupo, ou seja, eu começo a buscar gente para que pensa de forma negativa como eu, e que gera incredulidade, e no final eu tenho expectativa de juízo. A gente vai chegar lá. Mas vamos a 1 Coríntios. Observem bem o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, ora irmãos, não quero que vocês ignorem o que nossos pais estiveram, que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Isso se referindo ao Egito, a saída do Egito. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Eles passaram no meio da água. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, Deus providenciou, e beberam da mesma bebida espiritual que Deus providenciou, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo, em momento algum não foi outra coisa, a não ser Cristo que esteve com eles. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquem imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponha Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Tudo isso, irmãos, era contra Deus, e o Deus mencionado aqui é Cristo. Cristo estava com eles, Cristo providenciou, Cristo é salvação, Cristo foi demonstrado através daquele pau levantado, tudo era Cristo. E aí vem o verso 10, não fiquem murmurando. É Paulo falando. Ora, como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. O exterminador não é aquele do futuro, o exterminador aqui é Deus que traz justiça. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. Paulo está pegando aquilo que a gente está estudando em Êxodo, está dizendo, olha, tudo aquilo tem sentido, e tudo isso é para que eu não fique murmurando como eles ficaram. Murmuração, irmãos, esse coração adoecido de alguém que não vê nada e nenhuma expectativa, ele gera doenças.
Essa pessoa adoece o seu coração, a sua mente, a sua alma, a sua relação com Deus fica maculada. Ele não consegue mais orar, ele não consegue mais sentir a graça e a presença do Espírito nele. Essas pessoas, quando chegam no gabinete, você olha no semblante daquela pessoa, você vê tristeza profunda. E você vai conversar, essa pessoa só fala de coisa ruim. O que nós vemos nesse texto? A relação entre murmuração, imoralidade e idolatria. Essas três coisas estão aqui. Não são apenas questões de pecado, são manifestações pecaminosas de falta de gratidão. Quando eu caio nesses pecados, é porque eu estou tendo uma manifestação pecaminosa por falta de gratidão. A maior barreira para vencer a batalha contra as murmurações é vê-las como algo que está sendo vivenciado como algo normal. E com isso eu estou pecando. Pare de achar que porque as coisas não estão bem, você tem o direito de murmurar. Você não tem. Eu não tenho. Porque em tudo eu tenho que dar graças. Eu não entendo. Mas o meu coração descansa no Senhor. Se você der o primeiro passo para perceber a seriedade da murmuração, isso já vai ser um grande passo. Quando você perceber que você está vivendo uma vida negativa e de murmuração, de reclamação, você está dando o primeiro passo para sair disso. E se você tem, mesmo não falando, mas dentro do seu coração, essa prática de se autodetonar, autodestruição, autossabotamento, perceba, para que você possa ser transformado pelo Senhor. Reconhecer que murmurar é um problema muito sério. É como se eu tornasse audível, alguém ouve e percebe o descontentamento que está aqui dentro. Murmurar é externar o meu descontentamento e não a minha alegria. Primeira coisa. Agora pode ir naquelas setinhas, querida. Tá aí. Olha só. Como que é o processo disso? Primeiro, eu tenho desejos equivocados, inadequados, não corretos. Eu tenho expectativa, eu tenho anseio, eu tenho desejos. Alguns são bons, outros são pecaminosos. Todos nós temos isso. Eu sou tentado a querer alguma coisa que não é boa? Sou. Eu visualizo, eu percebo, eu ouço. E aquilo gera algo em mim. Às vezes desejos que não é próprio, que não são próprios da vida do cristão. Apesar desses desejos, muitas vezes nós permitimos que eles fiquem sem controle. E eu começo a caminhar por aquilo. O murmurador, ele tem desejos equivocados. Deus já mostrou que não é o que Deus quer para ele. Mesmo que ele ache que aquilo é a melhor coisa do mundo, não é aquilo que Deus deseja para ele. Diante disso, a pessoa passa a falar palavras também equivocadas. Já que ele pensa de maneira a gerar um desejo nele equivocado, ele vai falar. Murmurar envolve palavras que esquecem o passado, se recusam a lembrar, vivem hoje o momento e expressam o medo e a indignação. Uma coisa é ficar nervoso ou chateado, a outra é desprezar na mente e no coração e desprezar em palavras. Ou seja, aquilo que vai sendo corroído e que vai produzindo destruição aqui, de percepção de Deus, vai em alguns momentos sair como palavras que vão falar dessa tristeza, dessa raiva, dessa vontade inadequada. Ao murmurar, uma pessoa está deixando o desprezo e a incredulidade
moldar a sua fala. Pastor, então esse negócio é muito sério. É muito sério. Sabe qual é o outro padrão também da pessoa que murmura? Ela pensa e tem uns desejos inadequados. Ela fala de forma inadequada porque a cabeça está pensando. E quando tem alguma coisa errada e é detectada, essa pessoa não aceita que o erro é dela. Ela culpa os outros. Ah, mas também. Nossa, mas Deus permitiu isso acontecer. Deus foi mal. Como é que eu falo de Deus soberano se isso aconteceu? Ele permitiu o ladrão entrar na minha casa. Ele permitiu o indivíduo bater inadequadamente. Ele permitiu eu ser roubado. Ele permitiu... Ei, pare de julgar a culpa em Deus. Para. Você não merece só isso não. Você merece a morte. E você não tem ela. Porque Jesus, o Deus da vida, te deu a vida. E hoje, qualquer coisa que ocorra em nós, não pode tirar aquilo que Deus já nos deu. Pare de se apegar a coisas e se defender botando culpa nos outros. Culpa em Deus, culpa é do outro, é do líder, é do cônjuge, é do amigo, é do chefe, é do colega do trabalho, do amigo da escola. Sempre a culpa é do outro. Murmuração é a expressão verbal de amargura que procura alguém para culpar. Eu estou reclamando de quem? Não é do que, é de quem. O do que só apresenta alguma realidade. Quando eu murmuro, o indivíduo que murmura, ele permite que a amargura influencie suas palavras, tornando o seu discurso, as suas falas, apenas um desabafo. Como também uma busca por culpados e uma forma de externar incredulidade diante das dificuldades da vida. Isso, gente, acaba com o nosso coração. Gera ferida nos nossos corações. E quando eu passo por esse processo e culpo os outros, qual é a tendência também? Eu tentar fazer os outros pensar igual a mim. Ontem eu estava conversando com um pastor e eu fiquei muito triste. Ele me dizendo de uma situação que ele está vivenciando na igreja dele, que é uma grande igreja a nível nacional. E ele falando de pessoas que engendraram ideias e opiniões e desejos totalmente equivocados. E que começaram a aplicar isso na liderança a ponto de estar destruindo a liderança e a igreja. Eu disse para ele, eu estou muito triste de ouvir o que você está me dizendo. Nós gastamos muito tempo no telefone. Um irmão amado, uma igreja amada. E eu fico pensando, as pessoas, as murmuradoras, normalmente elas não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Esses murmuradores, eles precisam que os outros ouçam os seus murmúrios e tornem eles bem mais ouvidos. É como se fosse, eu ajunto as pessoas para todo mundo gritar, e assim eu estou amplificando a capacidade dos outros ouvirem. Normalmente os murmuradores atraem outros murmuradores. Viva dentro da sua casa como um murmurador e você vai ver como seu filho vai ser no futuro. Case com uma pessoa tranquila e você é um murmurador, você vai destruir o outro, ele vai se tornar também. E ele vai fazer isso por defesa. E chega um ponto que ele não aguenta mais. As conclusões, elas ocorrem não só na minha vida, mas quando a gente murmura, a gente traz outros com ele. Consequentemente, irmãos, o pensamento de grupo alimentado pela murmuração, ela faz com que o grupo perca a capacidade de avaliar, pensar de forma justa, de forma ponderada, reforçando comportamentos de incredulidade e amargura. Isso não vai ter jeito, isso não é assim, isso não é bom, aquilo é ruim, aquele outro. Eu vou transferindo responsabilidades e com o tempo, essa postura de murmuração inadequada dentro do indivíduo, dentro do grupo,
dentro da igreja, essa postura coletiva, ela pode endurecer os corações e pode bloquear oportunidades de crescimento e de mudanças saudáveis, segundo a palavra de Deus. Cuidado com isso. Porque a penúltima consequência é a incredulidade. A incredulidade é quando eu coloco Deus de lado, eu não nego Deus, mas eu é que faço. Eu tramo, eu dirijo a minha vida, eu dirijo quem está ao meu redor, eu manuseio, eu torno Deus das circunstâncias. E aí ele diz, graças a Deus, mas não, foi Ele que fez. Foi Ele que manipulou, foi Ele que gerou, foi Ele que destruiu, foi Ele que agiu como alguém que destrói a alegria e a paz segundo a graça de Deus e começa a desprezar o que é bom, porque os seus desejos equivocados geraram essa avalanche. Qual é o final disso? Incredulidade. Não é uma incredulidade total, onde eu pego e digo, Deus não existe. Eu digo, Deus existe, Ele me deu sabedoria, agora eu uso essa sabedoria para fazer do jeito que eu acho que é legal. O meu desejo, murmurador, é assim. Ocorre quando a gente deixa de confiar, ou aceitar como verdade, aquilo que nós sabemos ser correto. Eu faço o que é correto, e eu que determino. Deus tenha misericórdia de nós para que não vivamos isso, em lugar nenhum. Você consegue pensar em momento em que caiu na armadilha da murmuração? Na espiral da murmuração? Uma coisa que gera outra. Alguns de nós estão tão familiarizados com a espiral da murmuração, com essa sequência destrutiva, que nós passamos a acreditar que isso é normal. É assim que acontece mesmo. É assim que acontece dentro de casa, é assim que acontece, eu sou um manipulador, murmurador na medida certa, faço as pessoas terem reclamações iguais às minhas, eu faço isso no trabalho, eu faço isso na igreja, eu faço isso no grupo que joga futebol comigo, eu faço isso na escola. Alguns chamam isso de desabafo. Murmuração como um ato de desabafar. Eu tenho que falar, porque se eu não falar eu explodo. Ixi, quantas vezes eu já ouvi isso? E aí eu explodo, destruindo a paz, gerando dificuldade de expectativas. Cuidado. Alguns dizem que eles desabafam só para pedir oração. Não, na verdade é a minha preocupação, tentando espiritualizar a sua murmuração. Ore por isso, irmãos. Não sejam hipócritas. O murmurador exige dos outros o que ele não vive. Ele exige credulidade dos outros. E ele mesmo não age como um crente. Concluindo. Vocês pensaram que eu não ia concluir hoje, né? Até eu. Tem muita coisa, mas eu fico por aqui e digo para vocês que o problema com murmurações é a rapidez como isso acontece. Quase sem pensar. O murmurador normalmente ele é rápido, ele é de pensamento rápido, negativa rápida, língua rápida, argumento rápido e destruiu tudo. Murmuração é a boca e coração sem filtro. Não pensa nos outros. É egoísta. Então a primeira coisa que você pode fazer é parar de pensar desse jeito. Faça a si mesmo algumas perguntas. O que eu quero agora? Do que eu tenho medo? Por que eu estou usando essas palavras? É justo? Está na hora certa? Precisa ser dito? Eu posso até estar certo, mas não precisa ser dito. Quando nós murmuramos, nós dizemos coisas tolas. É importante pararmos de falar e começarmos a refletir. Então a primeira coisa, reflita. Pense antes de falar. Eu sou assim, rapidinho. Não, para. Segunda coisa, lembre-se. Lembre-se da graça de Deus.
lembre-se das experiências e da verdade de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 12 a 16, Paulo dá um testemunho dele. Ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente vocês. Portanto, até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Paulo, ele aprendeu a viver numa circunstância ou em outra circunstância. E não foi com murmuração. Esse é o testemunho que ele está dizendo. No Antigo Testamento, as pessoas continuavam esquecendo o que Deus havia feito por elas. Era aquela repetição. Abre o mar vermelho, e as pessoas começam a resmungar. Eles consideravam as obras de Deus menos relevantes para as suas vidas do que o medo que estava à sua frente. Ele olhava para o medo e achava que era muito maior do que o poder de Deus que já tinha feito. Algo que gerava em mim alegria e certeza de que Ele era poderoso. É a alma que esquece. É a essência que esquece a graça de Deus e fala o que não deve. E sente o que não deve. E destrói o que não pode destruir. Os cristãos, eles precisam basear a sua esperança num amor inabalável do Senhor. Sem dúvida. Lamentações capítulo 3. Lamentações. Alguém pode pegar um pouquinho? Diz assim no verso 22 a 24. Desculpa, irmãos, eu estou bem seco aqui. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei Ele. O autor não está dizendo, as misericórdias do Senhor são alguma coisa, mas eu tenho agido também. A misericórdia do Senhor renova a cada dia. A fidelidade dele é grande, mas eu também sou cara, né? A minha porção é o Senhor, e só o Senhor. Eu preciso entender isso, muito obrigado. Nós precisamos lembrar que se Deus não poupou o seu próprio Filho, Ele também não nos dará graciosamente todas as coisas, diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 32. Terceira coisa, alegre-se. Alegre-se. Combata a murmuração lembrando do Evangelho. A lembrança é importante. Mas eu tenho que me alegrar. A murmuração precisa de ambiente propício para operar. Lembra, a murmuração ela tem que estar com o ambiente totalmente preparado. Ela precisa de cabeça, neurônios, ela precisa de língua que fala, ela precisa de ouvidos que ouvem, ela precisa de amigos que também compartilham comigo e me deixam murmurar. Encham todos os que estão ao seu redor com gratidão, para que haja cada vez menos espaço para reclamação. Quando você estiver com alguém, principalmente pessoas que você ama, pessoas que são importantes, deixe de ser essa pessoa que só reclama. Traga alegria para esse grupo, leve-os a ver a Cristo e a sua bondade a cada manhã. Não esteja dividido a glória de Deus com nada, nem ninguém. Cuidado com os ídolos que você cria e coloca neles expectativa e glória e honra, e Deus diz, eu não aceito. Essa é a verdade. Deus quer uma alegria nele, e nele somente.
Quais são os ídolos que você tem construído? Alguns constroem imagens. Outros constroem poder através das influências. Outros constroem grandes fortunas. O texto diz que eu tenho que me alegrar no Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém. É Deus quem faz, mais ninguém. E o nosso mediador se chama Jesus Cristo. Fale com Deus sobre o que está errado. Converse com Ele. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Cante músicas para o Senhor. Leia a palavra de Deus, os salmos, que são salmos de alegria. Se o seu objetivo, o seu objeto de murmuração envolve pessoas, comece a orar por essa pessoa, como diz a Escritura. Se ele é seu inimigo, agradeça a Deus pela graça que você vê nessas pessoas. Concentre-se como Deus está trabalhando nelas, não nas suas deficiências. A tendência nossa é, quando a gente não quer alguém, tem algum problema, a gente olha e vai encontrar 50 mil problemas daquela pessoa. Concentre-se em como Deus está trabalhando. Deixe que a alegria seja o seu primeiro passo quando uma circunstância difícil surgir no seu caminho. Transforme o que poderia ser um passo em direção à espiral da morte em um momento de gratidão. Isso tudo para que nós possamos ser um povo que abraça o poder da gratidão. Nós precisamos ser cautelosos com o padrão, o hábito pecaminoso da murmuração. Quando você contemplar a graça de Deus, agradeça sempre, especialmente quando você é tentado a resmungar. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos como o povo de Israel, seres humanos e pecadores. Ó Deus, tira de nós o olho negativo da destruição e coloca em nós o olho que percebe a graça, que conduz a lábios que te louvam. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado pela nossa vida, obrigado, Deus, por tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Ó Deus, nesse dia especial, agradecemos pela vida dos pais. Ó Deus, por essa grande missão, responsabilidade, esse presente que o Senhor concedeu a esses irmãos, de poderem, ó Pai, conduzir os seus filhos. Dê a estes amados, ó Pai, o discernimento da Tua palavra. E quanto ao que estudamos agora, que eles possam viver para glorificar, para agradecer, para enobrecer nas suas vidas a Cristo Jesus. E que o bom exemplo deles, ó Pai, abençoe os seus filhos e os seus lares. Leva-nos embora para a nossa casa e traga-nos logo mais à noite, para que tenhamos mais uma vez um momento de louvor e gratidão a Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Seu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.